queria que você contasse um pouco para a gente, Yasmin, como é que foi o processo do filme, a criação e o que você achar relevante contar para a gente nessa apresentação. Tá. Bom, bom dia a todo mundo. Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de meu filme ter sido selecionado nesse festival. Agradecer a toda a equipe, a Andréa Feijão, que é quem eu falo, não deve me aguentar mais. E esse é meu primeiro curta-metragem. Eu sou atriz e eu não tenho uma formação assim no audiovisual, mas eu queria muito fazer alguma coisa e não estava surgindo muita coisa e eu queria colocar a mão na massa. E eu tinha essa ideia de colocar nesse curta-metragem um pouco da angústia que eu estava sentindo por morar em São Paulo há tanto tempo. Isso é daqui, do Ceará. E aí eu comecei a conversar com outros amigos meus que são nordestinos também, e eu vi que a gente partilhava muito do mesmo sentimento. E aí eu comecei a entrevistá-los e foi um processo muito orgânico, porque eu entrevistava eles, aí comecei a fazer o processo de edição, de cortar algumas coisas. E aí na parte das imagens, eu tinha um roteirinho, sabe? Mas a coisa não estava obedecendo muito o roteiro. E aí quando eu saía de casa, eu falava, nossa, eu queria filmar isso, eu queria colocar isso no filme, porque eu não queria que fosse... Eu não queria mostrar São Paulo nessa perspectiva que todo mundo vê, sabe? Mostrar a Avenida Paulista, mostrar essa coisa mais turística. Eu queria mostrar a vida como ela é, assim, para pessoas de classe média e que vão à luta, assim, diariamente. E aí eu saí com a câmera na minha mochila e captava, assim, na vida mesmo, sabe? E foi um processo, assim, solitário também, porque a maioria das coisas eu fiz sozinha, mas eu fui aprendendo muito durante todo o processo. Eu tive a ajuda de um amigo que comprou uma ideia e que me ajudou também com captações, que é o Guilherme Zatti, que até me ajudou com o roteiro. E é um filme que eu tô falando ali de São Paulo, mas eu acho que o filme é mais do que isso, sabe? É um filme sobre pertencimento, sobre esse sentimento de pertencimento, a gente se sentir que pertence a um lugar ou não, e esse sentimento também de querer voltar ao mesmo tempo, ou não também. Eu tenho um amigo que assistiu o filme de Portugal, e ele me mandou uma mensagem quando ele terminou de assistir o filme, ele estava meio emocionado, assim, porque ele falou exatamente o que eu estou sentindo vivendo aqui, sabe? Você está falando daí, mas a sensação que eu tenho é a mesma. Então, eu faço esse recorte de São Paulo, mas eu acho que é algo maior, se a gente ver. Acho que eu vou ficar por aqui, aí depois a gente vai falando mais, senão eu falo demais. Obrigada, Yasmin. É interessante isso que você fala do pertencimento e da vontade de querer voltar, porque eu acho que essa sessão de hoje são filmes sobre isso, de alguma maneira, de formas diferentes, estão todos falando sobre isso. E eu achei interessante essa forma como você acabou resumindo isso. Agora eu